Quando acordei, tive um sentimento de grande satisfação, cuja razão expliquei a mim mesmo como sendo que eu iria descobrir, a partir dessa análise, o significado do, abre aspas, já sonhei com isso antes, fecha aspas. De fato, porém, a análise não me ensinou nada sobre isso. O que me revelou foi que a satisfação pertencia ao conteúdo latente do sonho e não a qualquer juízo emitido sobre ele. Minha satisfação prendia-se ao fato de meu casamento haver me trazido filhos. P era uma pessoa cujo rumo na vida correra por algum tempo paralelo ao meu, que depois me deixara para trás, tanto social quanto materialmente, mas cujo casamento não trouxera filhos. Os dois acontecimentos que ocasionaram um sonho servirão, em vez de uma análise completa, para indicar seu sentido. Na véspera, eu havia lido num jornal o anúncio da morte da senhora Dona A, travessão Y, abre parênteses, que transformei em Doni no sonho, fecha parênteses, que morrera no parto. Minha mulher me disse que a falecida fora atendida pela mesma parteira que a assistira no nascimento de nossos 2 filhos mais novos. O nome Dona me chamara a atenção porque eu o tinha encontrado pela primeira vez pouco antes num romance inglês. A segunda ocasião do sonho foi fornecida pela data em que ocorreu. Foi na noite anterior ao aniversário de meu filho mais velho, travessão, que parece possuir alguns dotes poéticos. Título 4. Experimentei o mesmo sentimento de satisfação ao acordar do sonho absurdo de meu pai haver desempenhado um papel político entre os magiares após sua morte, e a razão que dei a mim mesmo para esse sentimento foi que ele era uma continuação do sentimento que acompanhara a última parte do sonho. Lembrei-me de como ele se parecera com Garibaldi em seu leito de morte e fiquei contente de que aquilo tivesse realizado. Reticências, abre parênteses. Havia uma continuação que eu tinha esquecido, fecha parênteses. A análise permitiu-me preencher essa lacuna no sonho. Era uma menção ao meu segundo filho, a quem eu dera o prenome de uma grande figura histórica, entre colchetes, Cromwell, que me atraíra intensamente na juventude, especialmente depois de minha visita à Inglaterra durante o ano que antecedeu o nascimento desse filho. Eu havia decidido usar esse nome, caso fosse um menino, e com ele saudei o recém-nascido com um sentimento de extrema satisfação. Abre parênteses, é fácil perceber como a megalomania suprimida dos pais se transfere em seus pensamentos para os filhos, e parece bastante provável que esta seja uma das maneiras pela qual a supressão desse sentimento, que se faz necessária na vida real, é efetivada, fecha parênteses. O direito do menino de aparecer no contexto desse sonho decorreu do fato de que ele acabara de ter a mesma infelicidade, travessão, facilmente perdoável tanto numa criança quanto num moribundo, travessão, de sujar as roupas de cama. Compare-se em relação a isso Stulhitcher, entre abre colchetes, juiz-presidente, literalmente juiz de cadeira ou de fezes, fecha colchetes,
e o desejo expresso no sonho de se erguer ante os olhos dos filhos grande e imaculado. Título 5. Passo agora a considerar as expressões de juízo emitidas no próprio sonho, mas não continuadas na vida de vigília ou transportadas para ela. Na busca de exemplos delas, minha tarefa será grandemente auxiliada se eu puder fazer uso de sonhos que já registrei com outros objetivos em vista. O sonho do ataque de Goethe ao Sr. M parece conter um grande número de atos de juízo. Abre parênteses. Tentei esclarecer um pouco os dados cronológicos que me pareciam improváveis. Fecha parênteses. Isto tem toda a aparência de ser uma crítica à ideia absurda de que Goethe pudesse ter feito um ataque literário a um jovem de minhas relações. Abre aspas, pareceu-me uma boa noção plausível que tivesse 18 anos, fecha aspas. Também isso soa exatamente como o resultado de um cálculo, embora, é verdade, um cálculo idiota. Por fim, abre aspas, eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, fecha aspas, parece ser um exemplo de incerteza ou dúvida num sonho. Desse modo, todos esses pareciam ser atos de julgamento feitos pela primeira vez no sonho, mas a análise mostrou que seu enunciado pode ser tomado de outra maneira, à luz da qual eles se tornam indispensáveis para a interpretação do sonho, enquanto, ao mesmo tempo, todo e qualquer vestígio de absurdo é eliminado. A frase, abre aspas, tenta esclarecer um pouco os dados cronológicos, fecha aspas. Colocou-me no lugar de meu amigo Flyes, que estava realmente procurando lançar luz sobre os dados cronológicos da vida. Isso retira da frase sua importância como um juízo que protestasse contra o absurdo das frases anteriores. A oração intercalada, abre aspas, que me pareceram improváveis, fecha aspas, era da mesma categoria que a subsequente, abre aspas, pareceu-me uma noção plausível, fecha aspas. Eu tinha usado quase exatamente essas palavras com a senhora que me contara o caso clínico de seu irmão, abre aspas. Parece-me uma noção improvável que seus gritos de natureza, natureza tenham tido algo que ver com Goethe. Parece-me muito mais plausível que essas palavras tenham tido o sentido sexual com que a senhora está familiarizada, fecha aspas. É verdade que aqui se emitiu um julgamento, travessão, não no sonho, porém, mas na realidade, e numa ocasião que foi relembrada e explorada pelos pensamentos oníricos. O conteúdo do sonho apropriou-se desse juízo exatamente como de qualquer outro fragmento dos pensamentos oníricos. O número 18, ao qual o juízo do sonho estava absurdamente ligado, preserva um vestígio do contexto real do qual o juízo foi extraído. Por fim, abre aspas, eu não tinha muita certeza, porém, do ano em que escrevíamos, fecha aspas, destinou-se simplesmente a levar mais longe minha identificação com o paciente paralítico, em cujo exame feito por mim, esse aspecto fora realmente levantado. A solução do que constitui na aparência atos de julgamento nos sonhos
pode servir para nos lembrar as regras estabelecidas no início deste livro, para se executar o trabalho de interpretação, a saber que devemos desprezar a aparente coerência entre os componentes do sonho como uma ilusão não essencial, e que devemos rastrear a origem de cada um de seus elementos independentemente. O sonho é um conglomerado que, para fins de investigação, deve ser novamente decomposto em fragmentos. Por outro lado, contudo, é preciso observar que está em ação nos sonhos uma força psíquica que cria essa concatenação aparente, ou seja, que submete o material produzido pelo trabalho do sonho a uma, abre aspas, elaboração secundária, fecha aspas. Isso nos coloca frente a frente com as manifestações de uma força cuja importância avaliaremos posteriormente, como quarto dos fatores que participam da construção dos sonhos. Título 6. Aqui temos mais um exemplo de um processo de julgamento operando num sonho que já registrei. No sonho absurdo da comunicação proveniente da Câmara Municipal, perguntei, abre aspas, você se casou logo depois disso? Calculei que, naturalmente, o nascer em 1856, que parecia ser o ano imediatamente seguinte ao ano em questão, fecha aspas. Tudo isso estava revestido da forma de um conjunto de conclusões lógicas. Meu pai se casara em 1851, imediatamente após seu ataque. Eu, é claro, era o mais velho da família e nascera em 1856. Q.E.D. Como sabemos, essa falsa conclusão foi tirada a bem da realização de desejo, e o pensamento onírico predominante dizia, abre aspas, 4 ou 5 anos não são nada, isso não conta, fecha aspas. Todos os passos desse conjunto de conclusões lógicas, por mais semelhantes que sejam em seu conteúdo e forma, poderiam ser explicados de outra maneira, como determinados pelos pensamentos oníricos. Era o paciente cuja longa análise meu colega criticara, que decidira casar-se imediatamente após o término do tratamento. A forma de minha conversa com meu pai no sonho se parecia com um interrogatório ou um exame, e relembrou-me também um professor da universidade que costumava anotar pormenores exaustivos dos estudantes que se inscreviam para suas aulas. Abre aspas, data de nascimento, fecha aspas, travessão 1856, travessão, abre aspas, patre, fecha aspas. Em resposta a isso, dava-se o primeiro nome do pai com uma terminação latina, e nós, os estudantes, presumíamos que o Hofrat tirava do pronome do pai conclusões que nem sempre podiam ser tiradas do nome do próprio aluno. Assim, tirar uma conclusão no sonho não passava de uma repetição do tirar conclusões, que aparecia como um fragmento do material dos pensamentos oníricos. Algo de novo emerge disto. Quando aparece uma conclusão no conteúdo do sonho, não há dúvida de que ela decorre dos pensamentos oníricos, mas pode estar presente nestes como um fragmento de material relembrado, ou pode
reunir uma série de pensamentos oníricos numa cadeia lógica. De qualquer modo, porém, uma conclusão no sonho representa uma conclusão nos pensamentos oníricos. Nesse ponto, podemos reiniciar nossa análise do sonho. O interrogatório do professor levou a uma lembrança do registro dos estudantes universitários, abre parênteses, que no meu tempo era redigido em latim, fecha parênteses. Levou ainda a reflexões sobre o curso de meus estudos acadêmicos. Também os 5 anos prescritos para os estudos médicos foram muito pouco para mim. Prossegui em meu trabalho imperturbável por vários anos mais e, em meu círculo de relações, era encarado como malandro e duvidavam que algum dia eu concluiria. Então me decidi rapidamente a fazer meus exames e passei a despeito do atraso. Aqui estava um novo reforço dos pensamentos oníricos com que eu confrontava meus críticos desafiadoramente, abre aspas, ainda que vocês não o acreditem, por eu não me haver apressado, eu vou conseguir. Vou levar meus estudos médicos a uma conclusão. As coisas já aconteceram assim muitas vezes. Fecha aspas. Esse mesmo sonho, em seu trecho inicial, continha algumas frases às quais dificilmente se poderia recusar o nome de argumentação. Essa argumentação nem ao menos era absurda, e bem poderia ter me ocorrido no pensamento de vigília. Achei engraçada no sonho a comunicação da Câmara Municipal, uma vez que, em primeiro lugar, eu ainda não viera ao mundo em 1851, e em segundo, meu pai, com quem isso poderia estar relacionado, já estava morto. Ambas essas afirmações eram não apenas corretas em si mesmas, mas concordavam precisamente com os argumentos reais que eu apresentaria se realmente recebesse uma comunicação desse tipo. Minha análise anterior do sonho mostrou que ele brotara de pensamentos oníricos profundamente amargos e derrisórios. Se pudermos também presumir que havia fortes razões para a atividade da censura, compreenderemos que o trabalho do sonho tinha todos os motivos para produzir uma refutação perfeitamente válida de uma sugestão absurda, seguindo o modelo contido nos pensamentos oníricos. A análise mostrou, no entanto, que o trabalho do sonho não tivera liberdade de ação para estabelecer esse paralelo, mas fora obrigado para esse fim a utilizar material oriundo dos pensamentos oníricos. Era exatamente como se houvesse uma equação algébrica contendo, abre parênteses, além de algarismo, fecha parênteses, sinais de soma e de subtração, índices e radicais, e como se alguém tivesse de copiá-la sem entendê-la, passando tanto os símbolos operacionais quanto os algarismos para sua cópia, mas misturando-os todos. Os dois argumentos, abre colchetes, no conteúdo do sonho, fecha colchetes, puderam ter sua origem traçada até o seguinte material. Era-me aflitivo pensar que algumas das premissas subjacentes e minhas explicações psicológicas das psiconeuroses estavam fadadas a despertar ceticismo e riso quando encontradas pela primeira vez. Por exemplo, eu fora levado a supor que as impressões do segundo ano de vida e, por vezes, até mesmo o primeiro, deixavam um traço
duradouro na vida emocional daqueles que mais tarde iriam adoecer, e que essas impressões, travessão, embora distorcidas e exageradas em muitos aspectos pela memória, travessão, poderiam constituir o primeiro e mais profundo fundamento dos sintomas histéricos. Os pacientes a quem eu explicava isso em algum momento apropriado costumavam parodiar esse conhecimento recém-adquirido, declarando que estavam prontos a buscar lembranças datadas de uma época em que ainda não tinham nascido. Era perfeitamente esperável que minha descoberta do inesperado papel desempenhado pelo pai nos primeiros impulsos sexuais dos pacientes deparasse com uma recepção semelhante. Não o bastante, eu tinha a sólida convicção de que essas duas hipóteses eram verdadeiras. À guisa de confirmação, lembrei-me de alguns exemplos em que a morte do pai ocorrera quando a criança ainda estava em idade muito tenra, e nos quais certos acontecimentos posteriores, doutra maneira inexplicáveis, provavam que a criança ainda assim havia preservado inconscientemente lembranças da figura que tão cedo desaparecera de sua vida. Eu estava ciente de que essas minhas duas asserções repousavam na extração de conclusões cuja validade seria contestada. Assim, foi uma vitória da realização de desejo que, precisamente, o material das conclusões que eu temia serem contestadas fossem empregado pelo trabalho do sonho para tirar conclusões que era impossível contestar. Título 7. No início de um sonho em que eu mal toquei até agora, havia uma clara expressão de assombro ante o tema que havia emergido. O velho Brooke devia ter me atribuído alguma tarefa. Estranhamente, relacionava-se com a dissecação da parte inferior de meu próprio corpo, minha pelvis e minhas pernas, que eu via diante de mim como se estivesse na sala de dissecação, mas sem notar sua ausência em mim mesmo, e também sem nenhum traço de qualquer sentimento de horror. Louise N. estava de pé ao meu lado e fazendo o trabalho comigo. A pelvis tinha sido esviscerada e era visível ora em seu aspecto superior, ora no inferior. Estando os dois misturados, podiam-se ver espessas protuberâncias cor de carne, abre parênteses, que no próprio sonho fizeram-me pensar em hemorroidas, fecha parênteses, algo que estava em cima disso e que se assemelhava a papel prateado amassado, também teve de ser cuidadosamente retirado. Depois eu estava novamente de posse de minhas pernas, andando pela cidade. Mas, abre parênteses, por estar cansado, fecha parênteses, apanhei um táxi. Para meu espanto, o táxi entrou pela porta de uma casa que se abriu e o deixou passar por um corredor que dobrava uma esquina no final e, por fim, levava de novo ao ar livre. Finalmente eu estava excursionando numa paisagem mutável com um guia alpino
que carregava meus pertences, parte do caminho ele me carregou também, por consideração por minhas pernas cansadas. O terreno era pantanoso e andávamos pela beirada. Havia pessoas sentadas no chão, como peles vermelhas ou ciganos, travessão. Entre elas, uma moça. Antes disso, eu estivera avançando sobre o terreno escorregadio com uma constante sensação de surpresa por poder fazê-lo tão bem após a dissecação. Por fim, chegamos a uma casinha de madeira, em cuja extremidade havia uma janela aberta. Lá o guia me colocou no chão e pôs 2 tábuas de madeira, que já estavam preparadas sobre o peitoril da janela, de modo a fazer uma ponte sobre o abismo que tinha de ser cruzado a partir da janela. Nesse ponto, fiquei realmente amedrontado por causa de minhas pernas, mas em vez da esperada travessia, vi 2 homens adultos deitados em bancos de madeira, que ficavam junto às paredes da cabana, e o que pareciam ser 2 crianças dormindo ao lado deles. Era como se o que iria possibilitar a travessia não fossem as tábuas, mas as crianças. Acordei sobressaltado. Quem quer que já tenha feito até mesmo a menor ideia da extensão da condensação nos sonhos, facilmente imaginará o número de páginas que será preenchido por uma análise integral desse sonho. Felizmente, contudo, no presente contexto, só preciso tomar um ponto dele, que fornece um exemplo de assombro nos sonhos, como exibido pela interpolação, entre aspas, a palavra estranhamente. Fora este o pretexto do sonho. Louise N. a dama que me assistia em meu trabalho no sonho, andara me visitando, abre aspas, empreste-me alguma coisa para ler, fecha aspas, dissera. Ofereci-lhe She, entre colchetes, ela, de Rider Haggard, ou Haggard, abre aspas, um livro estranho, mas repleto de um sentido oculto, fecha aspas. Comecei a explicar-lhe, abre aspas, o eterno feminino, a imortalidade de nossas emoções, reticências, fecha aspas. Nesse ponto, ela me interrompeu, abre aspas, já o conheço. Não tem nada de sua própria autoria? Fecha aspas, travessão, abre aspas, não. Minhas próprias obras imortais ainda não foram escritas, fecha aspas, travessão, abre aspas, bem, e quando é que podemos esperar por essas suas chamadas explicações últimas que você prometeu que até nós acharíamos legíveis, fecha aspas, perguntou ela, com uma ponta de sarcasmo. Nesse ponto percebi que alguém mais me estava admoestando por sua boca e silenciei. Refleti sobre a dose de autodisciplina que me estava custando oferecer ao público até mesmo meu livro sobre sonhos, travessão, onde eu teria de revelar tanto do meu próprio caráter. Das Best was du Weissen kannst, darfst du den Boden doch nicht sagen.
A tarefa que me fora imposta no sonho de fazer a dissecação de meu próprio corpo era, portanto, minha autoanálise, que estava ligada a meu fornecimento de uma explicação de meus sonhos. Era apropriado que o velho Brooke entrasse aqui, já nos primeiros anos de meu trabalho científico. Ocorreu-me deixar pendente uma descoberta minha, até que uma enérgica repreensão dele me forçou a publicá-la. Os outros pensamentos iniciados por minha conversa com Louise N. eram profundos demais para se tornarem conscientes. Desviaram-se na direção do material que fora evocado em mim pela menção de She de Rider Haggard. O juízo estranhamente remontava a esse livro e a outro, Heart of the World, entre colchetes, O Coração do Mundo, do mesmo autor, e numerosos elementos do sonho derivavam-se desses dois romances imaginativos. O terreno pantanoso pelo qual as pessoas tinham de ser carregadas e o abismo que tinham de atravessar por meio de tábuas trazidas por elas foram retirados de She. Os peles vermelhas, a moça e a casa de madeira de Heart of the Road. Em ambos os romances, o guia é uma mulher. Ambos versam sobre viagens perigosas, enquanto She descreve uma estrada cheia de riscos e quase nunca trilhada, que leva a uma região ainda não descoberta. A sensação de cansaço em minhas pernas, segundo uma anotação que descobri ter feito sobre o sonho, fora uma sensação real durante o dia, provavelmente combinava com um estado de ânimo abatido e com uma reflexão dubitativa. Abre aspas, por quanto tempo minhas pernas me carregarão? Fecha aspas. O final da aventura em She é que a guia, em vez de descobrir a imortalidade para si própria e para os outros, perece no misterioso fogo subterrâneo. Temor desse tipo estava inequivocamente em ação nos pensamentos oníricos. A casa de madeira era também, sem dúvida, um ataúde, ou seja, a sepultura. Mas o trabalho do sonho realizou uma obra-prima em sua representação desse mais indesejado de todos os pensamentos através de uma realização de desejo. É que eu já estivera numa sepultura antes, mas era uma sepultura etrusca desenterrada perto de Orvieto, uma câmara estreita com 2 bancos de pedra ao longo das paredes, onde jaziam os esqueletos de 2 homens adultos. O interior da casa de madeira no sonho tinha a aparência exata dela, só que a pedra fora substituída por madeira. O sonho parece ter dito, abre aspas, se tens de descansar numa sepultura, que seja uma sepultura etrusca, fecha aspas. E, efetuando essa substituição, ele transformou a mais lúgubre das expectativas numa que era altamente desejável. Infelizmente, como em breve saberemos, o sonho pode transformar em seu oposto a representação que acompanha
um afeto, mas nem sempre o próprio afeto. Por conseguinte, acordei sobressaltado, mesmo depois de ter emergido com êxito a ideia de que os filhos talvez possam realizar o que o pai não conseguiu. Travessão, uma nova alusão ao estranho romance em que a identidade de uma pessoa é preservada através de uma série de gerações por mais de 2000 anos. Título 8. Incluída em outro de meus sonhos, houve uma expressão de surpresa ante algo que eu experimentara nele, mas a surpresa foi acompanhada por uma tentativa tão notável, rebuscada e quase brilhante de explicação que nem que seja apenas por ela não posso resistir a submeter o sonho inteiro à análise, independentemente de ele possuir dois outros pontos que despertam nosso interesse. Eu estava viajando pela linha ferroviária Sudbah na noite de 18 para 19 de julho. E enquanto dormia, escutei a chamada, abre aspas. Return, 10 minutos, fecha aspas. Pensei imediatamente em holotúrias, entre colchetes, lesmas do mar. Travessão. No Museu de História Natural, travessão, que este fora o lugar em que homens valentes haviam lutado em vão contra o poder superior do governante de seu país, travessão. Sim, a contra-reforma na Áustria, travessão. Era como se fosse um lugar na Estíria ou no Tirol. Vi então indistintamente um pequeno museu em que as relíquias ou pertences desses homens eram preservados. Eu gostaria de sair, mas hesitei em fazê-lo. Havia mulheres com frutas na plataforma, estavam acocoradas no chão e erguiam seus cestos convidativamente. Travessão. Hesitei porque não tinha certeza de que haveria tempo, mas ainda não estávamos em movimento. Travessão. De repente, eu estava em outro compartimento, onde os estofamentos e os assentos eram tão estreitos que as costas ficavam diretamente pressionadas contra o fundo do vagão. Fiquei surpreso com isso, mas refleti que poderia ter trocado de vagão enquanto me achava em estado de sono. Havia diversas pessoas, inclusive um irmão e irmã ingleses. Uma fileira de livros era claramente visível sobre uma prateleira na parede. Vi, abre aspas, The Wealth, não conheço essa palavra, é W-E-A-L-T-H, of Nations, fecha aspas, entre colchetes, acredito que seja a tradução, a riqueza das nações. E, abre aspas, Nature and Motion, ou Motion, fecha aspas. Agora a tradução em colchetes, Matéria e Movimento, de Clerk Maxwell. Um volume grosso encadernado em tecido marrom. O homem perguntou à sua irmã por um livro de Schiller, se ela o havia esquecido. Era como se os livros fossem ora meus, ora deles. Nesse ponto, senti-me inclinado a intervir na conversa, num sentido confirmatório ou consubstanciador, reticências. Acordei transpirando por todo o corpo, pois todas as janelas estavam fechadas. O trem estava parado em Marburg.
entre colchetes, na estíria. Enquanto estava anotando o sonho, ocorreu-me um novo fragmento dele, que minha memória havia tentado omitir. Disse, entre colchetes, em inglês, ao irmão e à irmã, referindo-me a determinada obra, abre aspas, It is from, reticências, fecha aspas, mas me corrigi, abre aspas, It is by, reticências, fecha aspas, entre aspas, sim, comentou o homem com a irmã, abre aspas, ele disse isso corretamente, fecha aspas. O sonho começava pelo nome da estação, que devia, sem dúvida, ter me acordado parcialmente. Substituí seu nome, Marburg, por Hawthorne. O fato de eu ter ouvido Marburg quando anunciado pela primeira vez, ou talvez depois, foi comprovado pela menção a Schiller no sonho, pois ele nascera em Marburg, embora não na Marburg da Estíria. Embora viajasse na primeira classe, eu estava nessa ocasião fazendo minha viagem em condições muito desconfortáveis. O trem estava inteiramente lotado e em meu compartimento eu encontrara uma dama e um cavalheiro que pareciam muito aristocráticos e não tiveram a civilidade ou não acharam que valesse a pena disfarçar sua contrariedade por minha intrusão. Minha saudação polida não teve resposta, embora o homem e sua mulher estivessem sentados lado a lado, abre parênteses, de costas para a locomotiva, fecha parênteses. A mulher, não o bastante, apressou-se bem diante dos meus olhos a ocupar o assento da janela em frente a ela, colocando nele um guarda-chuva. A porta foi imediatamente fechada e algumas observações mordazes foram trocadas entre eles sobre a questão da abertura das janelas. Provavelmente perceberam de imediato que eu ansiava por ar fresco. Era uma noite quente e a atmosfera no compartimento completamente fechado logo se tornou sufocante. Minhas experiências de viagem ensinaram-me que esse tipo de conduta desumana e despótica é característica de pessoas que estão viajando com passagens grátis ou meias passagens. Quando veio o condutor e lhe mostrei a passagem que havia comprado por um alto preço, saíram da boca da dama, em tom de altaneiro e quase ameaçador, as palavras, abre aspas, meu marido tem passe livre, fecha aspas. Ela era uma figura imponente de traços insatisfeitos, cuja idade não estava longe da fase de decadência da beleza feminina. O homem não proferiu uma só palavra, mas permaneceu sentado e imóvel. Tentei dormir. Em meu sonho, vinguei-me terrivelmente de meus desagradáveis companheiros. Ninguém poderia suspeitar dos insultos e humilhações que se ocultavam por trás dos fragmentos esparsos da minha primeira metade do sonho. Uma vez satisfeita essa necessidade, um segundo desejo se fez sentir.
Travessão. Mudar de compartimento. A cena se modifica com tanta frequência nos sonhos e sem que a menor objeção seja levantada, que não seria nada surpreendente que eu tivesse prontamente substituído meus companheiros de viagem por outros mais agradáveis, extraídos de minha memória. Mas ali estava um caso em que algo se ressentiu da mudança de cena e achou necessário explicá-la. Como é que subitamente fui ter noutro compartimento? Não tinha lembrança de ter me mudado, só podia haver uma explicação. Devo ter deixado o vagão enquanto me achava em estado de sono. Travessão, um acontecimento raro, mas do qual se encontram exemplos na experiência de um neuropatologista. Sabemos de pessoas que empreenderam viagens de trem num estado crepuscular, sem trair sua condição anormal por sinal algum, até que em algum ponto da jornada, de repente, voltaram a si completamente e ficaram atônitas diante da lacuna em sua memória. No próprio sonho, por conseguinte, eu me estava declarando um desses casos de, abre aspas, automatisme ambulatorier, fecha aspas. A análise tornou possível encontrar outra solução. A tentativa de explicação que pareceu tão excepcional quando fui obrigado a atribuí-la ao trabalho do sonho não fora uma tentativa original de minha própria autoria, mas copiada da neurose de um de meus pacientes. Já em outro ponto, falei sobre um homem extremamente culto e, na vida real, de coração bondoso, que, pouco depois da morte dos pais, começou a censurar-se por ter inclinações homicidas e, a seguir, caiu vítima das medidas de cautela que foi obrigado a adotar como salvaguarda. Era um caso de obsessões graves, acompanhadas de completo discernimento. A princípio, andar pelas ruas tornou-se um fardo para ele, pela compulsão a certificar-se de por onde desaparecera toda e qualquer pessoa com quem tivesse deparado. Se alguém de repente escapava a seu olhar vigilante, ficavam-lhe a sensação aflitiva e a ideia de que talvez o tivesse eliminado. O que estava por trás disso era, entre outras coisas, uma fantasia de Caim, travessão. Porque todos os homens são irmãos. Devido à impossibilidade de realizar essa tarefa, ele desistiu das caminhadas e passava a vida encarcerado entre quatro paredes. Mas as notícias de assassinatos cometidos lá fora eram constantemente levadas a seu quarto pelos jornais, e sua consciência lhe sugeria, sob a forma de uma dúvida, que talvez ele fosse o assassino procurado. A certeza de realmente não ter abandonado sua casa durante as semanas protegeu-o dessas acusações por algum tempo, até que um dia veio-lhe à cabeça a possibilidade de que talvez tivesse deixado a casa enquanto se achava em estado inconsciente, e desse modo podido cometer o assassinato sem saber nada a respeito.
Dessa ocasião em diante, trancou a porta da frente da casa e entregou a chave à sua velha governanta, com instruções estritas para nunca deixá-la cair em suas mãos, mesmo que ele a pedisse. Essa foi a origem de minha tentativa de explicação, no sentido de ter trocado de vagões enquanto me achava em estado inconsciente. Fora transportada para o sonho prontinha do material dos pensamentos oníricos e estava, obviamente, destinada no sonho a servir ao propósito de me identificar com a figura desse paciente. Minha lembrança dele fora despertada por uma associação fácil. Minha última viagem noturna, algumas semanas antes, fora feita na companhia desse mesmo homem. Ele estava curado e viajava comigo para as províncias e para visitar parentes seus que me haviam mandado chamar. Tínhamos um compartimento para nós. Deixamos todas as janelas abertas a noite inteira e passamos um tempo muito agradável enquanto permaneci acordado. Eu sabia que a raiz de sua doença tinham sido os impulsos hostis contra seu pai, que datavam da infância e envolviam uma situação sexual. Assim, na medida em que me identificava com ele, eu estava procurando confessar alguma coisa análoga, e de fato, a segunda cena do sonho terminou numa fantasia um tanto extravagante de que meus dois idosos companheiros de viagem me haviam tratado de maneira tão insociável, porque minha chegada impedira o intercâmbio afetuoso que haviam planejado para aquela noite. Essa fantasia remontava, contudo, a uma cena da primeira infância, em que o filho, provavelmente movido pela curiosidade sexual, irrompera no dormitório dos pais e dele fora expulso pelas ordens do pai. É desnecessário, penso eu, acumular os outros exemplos. Simplesmente serviriam para confirmar o que depreendemos dos que já citei. Travessão. Que um ato de julgamento num sonho é apenas uma repetição de algum protótipo nos pensamentos oníricos. Em regra geral, a repetição é mal aplicada e interpolada num contexto inapropriado, mas ocasionalmente, como em nossos últimos exemplos, é empregada com tal habilidade que de início pode dar a impressão de uma atividade intelectual independente no sonho. A partir desse ponto, podemos voltar nossa atenção para a atividade psíquica que, embora não pareça acompanhar invariavelmente a construção dos sonhos, ainda assim, sempre que o faz, empenha-se em fundir os elementos de um sonho que sejam de origem dispar num todo que faça sentido e esteja isento de contradições. Antes de abordarmos esse assunto, porém, temos a premente necessidade de considerar as expressões de afeto que ocorrem nos sonhos e compará-las com os afetos que a análise revela nos pensamentos oníricos.